Nessa aula nós vamos ver então, basicamente, o rolamento num plano inclinado e que pode acontecer com o momento angular se o torque não for nulo. Então eu mantive as duas relações da aula passada aqui na lousa que nós vamos explorar agora. Essa aula é uma aula experimentalmente muito interessante e altamente não intuitiva. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá bom? Então os desenhos da tela mostram tipicamente duas situações. Um cilindro que rola num plano inclinado. Então você está vendo o sentido de sua velocidade angular. A sua velocidade angular é um vetor que aponta para dentro, perpendicularmente à tela, né? Ora, se o cilindro rola nessa situação, a força-peso não faz torque em relação ao seu centro. E as duas forças notáveis aí, três forças são, na verdade, uma normal aqui, o peso e a força de atrito. O único sentido compatível com este giro, nesse sentido, é ter uma força de atrito para cima. Realmente, o torque da força de atrito, R vetor FA, você faz assim, ó, pela regra do saca-rolhas, esse torque entra na lousa, esse torque é compatível com esse sentido de ômega e com o sentido de alfa. Então, quando um cilindro desce um plano inclinado, a força de atrito é naquele sentido. Se não houver aceleração, um cilindro está rolando, então, com velocidade constante. Então, a situação é assim, cilindro rolando, né, com velocidade constante. Pode ter força de atrito embaixo? Uma pergunta para a gente pensar, nos remetendo à segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Se o centro de massa se move com velocidade constante, a soma das forças externas sobre o sistema deve ser zero. Ora, a força normal e a força peso não dizem respeito ao movimento na direção x. Isso quer dizer que não pode haver aqui uma força de atrito. Quando o cilindro se move com velocidade constante, não pode haver força de atrito no ponto de contato. Agora vamos imaginar, por exemplo, um carro acelerando. Quando um carro está acelerando, né, a roda do carro tende a empurrar a terra para trás. Então, em relação à terra, a roda quer ir para trás. Pelo conceito de força de atrito, essa força de atrito é para frente. Então, aqui, esta força de atrito é, mais uma vez, a única força horizontal que pode acelerar o carro. Não há nenhuma outra força aqui. Agora, se você pensar bem, o torque dessa força em relação ao centro, ó, R vetor F, né? R vetor F, dá para cá, né? Que parece ser contraditório com o sentido de alfa. O torque daria para cá e o alfa é para lá. Para desvendar esse mistério, não é só a força de atrito que interessa para o torque aqui. Interessa muito mais, porque é quem domina, o torque do eixo do carro sobre a Terra. Então, apesar dessa força produzir um torque contrário a esse ômega, não é isso que faz o eixo rodar. É o torque do motor. O que essa força faz? Acelera seu centro de massa. Então precisa um certo cuidado, mas quase sempre uma análise crítica, o teorema do bom senso aplicado ao rolamento, permite que você descubra qual é o sentido da força de atrito. Tá bom? Tá bom? Vamos então partir para uma coisa que a gente pode agora mostrar experimentalmente. Nós vamos estudar comportamentos de um objeto, cilindro, aro ou esfera, num plano inclinado. Então,
começo a tirar da bolsa algumas geometrias interessantes. E meu propósito é testar a intuição de vocês quanto a rolamento. Eu tenho aqui dois cilindros, um maciço e um oco, com massas iguais. Não é? No olho não dá para ver, mas a gente percebe que as massas são muito aproximadamente iguais. E eu vou soltar esses dois cilindros numa posição aqui e pedir um palpite de vocês. Quem chega primeiro na base do plano? Dois cilindros, um maciço e um oco, com a mesma massa. Quem acha que o maciço chega primeiro? E aqui, se a intuição estiver errada, vocês não serão os únicos. Milhões de pessoas podem ter uma intuição errada a respeito disso. Nosso propósito é desmistificar essa intuição errada. Quem acha que o maciço chega primeiro? Faz assim, faz qualquer coisa, mas fala. Quem acha que o maciço chega primeiro? Alguns. Quem acha que o oco chega primeiro? Quem acha que chegam juntos? A maioria. Quem não acha nada? Então, as opiniões se dividiram. Eu gosto que seja assim. Então, agora nós vamos ver quem estava com a intuição certa ou chutou bem. Então, ó. Vou repetir. Vocês estão vendo daí? Então eu vou dar uma virada aí. Quem chegou primeiro? O maciço. Certo? Cilindro maciço chegou primeiro, apesar dos dois terem mesma massa. Agora nós vamos fazer uma teoria geral e depois nós vamos entender esse aparente truque ou pegadinha que a natureza preparou para a gente. Tá? Que a natureza preparou para a gente. Tem uma coisa também surpreendente. Olha, agora tem dois cilindros de massas muito diferentes. Qual que é o mais pesado? Este. Isso aqui é um plástico, um poliuretano. Qual dos dois é o mais pesado? Esse. Então agora, você vê que eles têm raios diferentes, né? E comprimentos também. Raios diferentes e comprimentos também. Quem vai chegar primeiro? O branco, né? Quem chegou primeiro? Nenhum. Os dois chegaram juntos. Então, olha aqui. Olha aqui. Chegam juntos. Eu não falei que a aula é cheia de coisa não intuitiva? Nós vamos acabar com essas rasteiras da natureza fazendo uma teoria geral e depois vocês vão falar, claro que é assim. Eu gosto disso, tá bom? Então vamos lá. A situação é vamos pegar um corpo que gira, eu não sei se é cilindro, esfera ou aro, aquele corpo de massa M, vai rolar sobre um plano inclinado, vai chegar aqui embaixo, né? Com uma velocidade do centro de massa, VCM, o ângulo é θ, a distância que ele percorre é x. Vamos equacionar isso? Então eu tenho um plano inclinado, um cilindro, parte desse. Eu vou colocar a parte mais baixa do cilindro aqui. Então, essa a uma altura H aqui. O ângulo de inclinação do plano é θ. Ele vai chegar aqui embaixo com uma velocidade do centro de massa VCM para cá. E eu vou pegar numa situação genérica e colocar as forças que agem sobre o cilindro rolando o plano.
Então, a situação genérica, vou tentar fazer um plano que seja paralelo àquele ali. Está razoável, né? Aqui está o cilindro numa situação genérica aqui. Vamos colocar as forças que agem sobre o cilindro. Sobre o cilindro agem aquela onipresente, o peso dele, uma normal aqui. Se ele rola o plano pelos argumentos iniciais, tem uma força de atrito para cima, FA. E só. Né? Forças de contato estão todas aqui e a de ação à distância também aqui. Lá estão as forças que agem sobre o cilindro. A normal, o peso e a força de atrito. Eu vou adotar um sistema de eixos conveniente, que é o sistema de eixos que um deles contém a direção da aceleração. É o eixo X. O eixo X contém a direção da aceleração. Esse ângulo é θ, esse ângulo aqui é θ, né? Esse ângulo é θ, e eu posso decompor a força-peso em duas direções. Né? Eu posso decompor a força-peso em duas direções. Aqui eu tenho mg seno θ. Aqui eu tenho mg cosseno θ. Então, vamos fazer como manda o figurino, a gente estuda a translação, a rotação e vincula os dois. Então, somatória de Fy não é nada, é zero. Então, eu tiro daqui que n igual a mg cosseno θ, equação 1. Somatória de Fx é a massa vezes a aceleração em x, eu tiro daqui que, então, mg seno θ menos Fa igual a ma. Equação 2. E falta a equação de vínculo. Vamos usar a equação de vínculo A igual a alfa R. A aceleração tangencial é igual a aceleração angular vezes o raio. Então, eu tiro daqui e eu escrevo agora a equação de rotação. Dessas três forças, a única que produz torque em relação ao centro de massa, quem é? Das três forças, só tem uma que produz torque em relação ao centro de massa. Qual é? A força de atrito. E quanto vale seu torque? R vetor F, né? Vetor F entra na lousa, que é compatível com esse sentido de alfa. Então, o torque é FA vezes R, igual a ICM alfa, que é igual a ICM A sobre R ao quadrado. Eu trago essa equação em 2, e tiro que mg seno θ menos A sobre R. Então, FA é igual a ICM A sobre R ao quadrado. FA é ICM A sobre R ao quadrado. mg seno θ menos FA, ICM A sobre R ao quadrado igual a MA. Junto essa aceleração para lá e divido por M. A vale G seno θ por 1 mais ICM sobre M R ao quadrado. Vocês viram que o termo recorrente apareceu aqui de novo? Então agora, se a gente usar aquela tabelinha no começo da aula passada, se esse fator, eu vou chamar de fator, o que aparece embaixo, tá bom? Se for um aro, esse fator é quanto? Qual é o momento de inércia de um aro? mr ao quadrado. 1 mais 1, 2. Esse fator é 2, né?
I igual a mr ao quadrado, esse fator é 2. Se for um aro, o fator é 2. Se for um cilindro, o momento de inércia de um cilindro é meio de mr ao quadrado. Corta mr ao quadrado, 1 mais meio, 3 meios. 3 meios. Se for uma esfera, 2/5 de mr ao quadrado, 5/5 mais 1/5, esse fator é 7/5. Então, vai ter maior aceleração o que tiver a menor fator. Entre um cilindro maciço e um cilindro oco, que é um aro, quem tem o menor fator? Cilindro maciço é meio, né? Cilindro maciço é meio, cilindro maciço é meio, cilindro oco é 2. O cilindro maciço tem um fator menor, em conclusão, uma aceleração maior. Por isso que na corrida entre os dois, quem chega primeiro é o maciço. Né? Quem chega primeiro é o maciço. Agora, você nota que esse termo aqui embaixo, no final das contas, é, na verdade, um fator numérico. Porque a dependência com MR2 também está no ICM. Então, esse fator só depende da distribuição de massa. Vamos pegar o caso do cilindro. No caso do cilindro, que é o que eu estou usando aí para demonstrar, no caso do cilindro, né? No cilindro, então, essa aceleração minha dá o quê? Essa aceleração minha dá o quê? G seno θ. Aqui embaixo, 3 meios, né? 1 mais meio, cilindro maciço. 1 mais meio, 3 meios. Então, a aceleração é 2/3 de G seno θ. Isso aqui para um cilindro maciço. E se o cilindro for oco, a aceleração é, se for oco, é 1. É meio, né? Meio de G seno θ. Certo? Então, você está vendo no cálculo da aceleração do cilindro que não entra nem a sua massa, nem o seu raio, nem o seu comprimento. Não entra massa, não entra raio, não entra comprimento. Se eu soltar esses dois caras aqui, quem chega primeiro? Nenhum. Nenhum. São notoriamente de raios e massas diferentes. Olha aqui. Tinha uma pedra no meio do caminho. Alta filosofia hoje, viu? Você viu? Então, não é à toa que eu destaquei aquele termo e disse que ele é recorrente. A aceleração só depende daquele termo e, independentemente de massa ou raio, isso está contido no fator ICM sobre MR2. Agora, então, se eu soltar um cilindro e uma esfera, quem chega primeiro? Compara lá os fatores, compara aquele fator recorrente lá. Aquele fator é maior para um cilindro ou para uma esfera? É maior para um cilindro. Quem deve ganhar essa corrida? Ela, a esfera. Por quê? O fator para a esfera é menor que para o cilindro e para o aro. 7/5 é menor que 3 meios, menor que 2. Então, quem manda na corrida é aquele fator. Entendido, então? Entendido isso? Convencidos com a demonstração aqui? Acho que sim, né? Então, vamos destrinchar do ponto de vista analítico agora essa situação, resolvendo esse problema, na verdade, de 4 maneiras diferentes. Resolver o rolamento de um cilindro num plano inclinado de 4 maneiras diferentes. Uma, a gente já
a gente já tolera uma, nós já vimos, né? Que é essa, cuja aceleração dava 2/3 de G seno θ. Então, cilindro agora. Particularização para um cilindro. Você sabe que o momento de inércia em relação ao centro de massa é meio de mr². Então, item A, nós já vimos, né? Essa aceleração dá 2/3 de G seno θ. E esse tratamento foi feito com base, tomando com base as equações em relação ao CM. Lembram-se? Aqui está, né? Aqui está o torque em relação ao CM. O torque em relação ao CM vale F vezes R. Isso em relação aqui. Agora, nós vamos fazer a mesma solução, que é uma solução dinâmica ainda, mas em relação ao eixo instantâneo. E acompanha comigo agora como às vezes conhecer uma coisa nova simplifica a nossa vida. Então, vamos fazer de novo a solução dinâmica em relação ao eixo instantâneo. Eu repito aqui a situação das forças, tá? Repito aqui a situação das forças. O peso para baixo, a força de atrito para cima e o peso para cá. A normal para cá, e aqui a decomposição do peso em mg cosseno θ e mg seno θ. Essa força aqui é, como a gente viu, mg seno θ. Vamos dar uns palpites agora. Então, eu vou, em relação ao eixo instantâneo, que eu vou chamar de P, né? P, dessas três forças, qual é a única que tem um torque em relação ao ponto P? Olha, N passa por P, mg cosseno θ passa por P. Quem não passa por P? FA, quem não passa por P? FA passa por P, N passa por P, mg cosseno θ passa por P. Qual é a única componente que pode ter um torque em relação ao ponto P? A componente do peso. Então, eu escrevo que o torque em relação ao ponto P é o momento de inércia em relação ao ponto P vezes alfa. Nós já vimos que a aceleração é a mesma do rolamento comum. Então, o torque em relação ao ponto P, mg seno θ vezes R. Esse é o torque em relação ao ponto P. Força vezes o braço, vezes R. Igual ao quê? Momento de inércia em relação ao ponto P. Que teorema nós vamos usar? Teorema dos eixos paralelos. O que é IP? É meio de mr², que é o momento de inércia do cilindro em relação ao centro de massa, mais mr². No lugar de alfa, eu vou escrever A sobre R. Porque a equação de vínculo é A igual a alfa R. Então, esse R vai com esse, vai com esse vai com esse e com esse. Eu tenho que mg seno θ igual meio de m mais m, 3 meios de m. A. Portanto, A igual 2/3 de G seno θ. Você vê como o conhecimento e a abordagem pelo eixo instantâneo simplifica sobremaneira as equações. E já que a gente falou em força de atrito, vamos ver quanto dá a força de atrito nesse cilindro? Eu tiro daqui, ó, a FA vezes R, tiro daquela equação que eu fiz da outra vez lá, ó. FA vezes R, que é o torque em relação ao centro de massa, vale o quê? Vale, onde está, FA vezes R é ICM, né?
A sobre R ao quadrado. É isso que está aqui, né? FA vezes R é ICM A sobre R, perdão. A sobre R. Então, eu vou continuar aqui em cima. Vou continuar aqui para não perder a expressão da força, né? Então, FA, o que é? ICM, que é meio de MR ao quadrado, A, que é 2/3 de G seno θ, 2/3 sobre R. A sobre R ao quadrado, corta esse quadrado com aquele, corta 2 com 2, a força de atrito é 1/3 de mg seno θ. Então, a força de atrito é 1/3 de mg seno θ. Tá bom? Então, nós já vimos solução de duas maneiras. Vamos fazer mais duas, agora por considerações de energia. A terceira solução é conservação de energia, ou considerações de energia, usando o centro de massa, né? Então, o cilindro partiu de uma altura H. Toda a energia potencial que ele tinha naquela altura se converteu na base em duas formas de energia. Uma energia cinética de rotação em torno do seu centro de massa, lembra disso? Mais a energia cinética de translação do centro de massa. Esse teorema que eu acabei de apagar estava embaixo disso. Então, o que dá isso? Meio. ICM é meio de MR ao quadrado. E aqui, meio de VCM ao quadrado. Então, isso aqui fica 1/4. Isso aqui é V quadrado. Então, fica 1/4 de mv quadrado mais meio de mv quadrado. Meio é 2/4, certo? 2/4 mais 1/4, 3/4 de cm ao quadrado. Portanto, a velocidade com que o centro de massa atinge a base é 4/3 de GH. Você se lembra que se não houvesse aparecimento de energia na forma rotacional, esse centro de massa haveria de ser 2GH. Então, parte de sua energia foi convertida em energia cinética de rotação. Finalmente, a quarta solução disso, que eu acho que cabe aqui mesmo, a quarta solução disso é conservação de energia através do eixo instantâneo. Então, conservação de energia através do eixo instantâneo. O que diz esse teorema? Toda a energia potencial que ele tem no início, se converteu apenas em energia de rotação, mas em relação a quem? Ao eixo instantâneo. Então, isso aqui é toda a energia meio de IP ômega 2. Energia de rotação em torno do eixo instantâneo. Isso aqui o que é meio? O que é IP? IP é meio de MR2 mais MR2, ômega 2. Isso dá 3 meios, 3/4. 3 meios, 3/4 de M. R2 ômega 2 é VCM ao quadrado. Portanto, a velocidade é a raiz quadrada de 4/3 de GH. Parece brincadeira. Você viu que eu resolvi esse problema em 2 linhas? Com a consideração do eixo instantâneo? É ou não é vantajoso aprender um conceito novo? Então, a gente viu 4 maneiras de resolver um objeto rolante num plano. Pode ser aro, cilindro, esfera. Tudo está contido aqui, ó. Tá bom? Tudo está contido aqui.
Então, deixa eu fazer um comentário sobre a força de atrito. Eu posso voltar a qualquer solução que eu tenha feito, né? A força de atrito, FA vezes R é isso aqui, ó, né? A força de atrito a força de atrito FA é a ICM, né? Nós já calculamos, está escrito lá, é G seno θ sobre 1 mais ICM sobre R ao quadrado. Isso é o quê? Isso é ICM, G seno θ. Embaixo eu vou escrever A sobre R ao quadrado. Né? Eu vou escrever MR ao quadrado aqui embaixo. Eu vou escrever MR ao quadrado aqui embaixo. Isso dá MR ao quadrado mais ICM vezes R ao quadrado. Isso vai dar, corta, MG seno θ. MG seno θ sobre MR ao quadrado mais ICM. Eu posso dividir em cima e embaixo por ICM. Isso dá MG seno θ dividindo em cima e embaixo por ICM. MR ao quadrado sobre ICM mais 1. Agora, essa força, mg seno θ, essa força FA, é menor ou igual que μe vezes a normal, que é μe mg cosseno θ. μe vezes n é a força de atrito estático, que é o máximo valor que a força de atrito pode adquirir. Então, aquela força é menor que esse. Se eu dividir uma pela outra, eu tenho a seguinte conclusão. Tangente de θ, eu estou dividindo isso por isso. Tangente de θ menor ou igual que μe vezes a ICM mais MR2 sobre ICM. Isso aqui é a tangente de um certo ângulo que eu vou escrever θr. Né? Isso aqui é a tangente de um ângulo equivalente, que eu escrevo como θr. Esse θr é o máximo ângulo para que ainda haja só rolamento. Se eu levantar um pouco mais esse θ, ele derrapa e rola. Esse é o máximo ângulo que você pode ter para que o cilindro role sem derrapar. Legal isso, né? E agora, na minha opinião, a parte mais interessante dessa aula e a que provoca maior surpresa. Então, se chama precessão do momento angular. Eu trouxe aqui essa roda de bicicleta, né? Presa a um ponto aqui. Então, primeiro vamos entender um movimento trivial. Se eu soltar essa roda de bicicleta aqui, eu não preciso repetir muitas vezes para perceber que ela roda. Roda com um ômega para lá, certo? Ó, ela rodou, né? Né? O seu sentido é assim, o meu ômega e meu alfa estão para lá. Vamos ver quem produziu esse giro, essa rotação. Tem que ser um torque. Que torque? O torque da força-peso em relação a esse ponto. R vetor mg, regra do saca-rolha, para lá. Então, esse torque provoca uma rotação num plano assim, para lá. Certo? Então, quando eu solto, eu não vou repetir. Agora, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Primeiro, parado,
Isso aqui é rotação de um corpo em torno de um eixo fixo. Qual é a relação que nós vamos usar? Esta, né? Quer dizer, o momento angular é quando o eixo é fixo, o L e o ômega são perpendiculares. Quando a roda está nesse sentido, ó, o ômega aponta para vocês, concorda? O ômega aponta para lá. E para onde aponta o L, se ele é paralelo ao ômega? Também para vocês e contra mim. Então, a hora que eu faço isso, tem um ômega apontando para vocês e um L apontando para vocês. A hora que eu faço isto, agora, ó, tem um ômega apontando para mim e um L apontando para mim. Perceberam que tanto ômega quanto L inverteram de sentido? Então, quando eu soltava, era aquela coisa esperada. E se eu soltar agora? Se eu soltar agora, ela não cai. Não é? Se eu estiver olhando de cima, a rotação é no sentido anti-horário, tá certo? Se eu estou olhando de cima. Eu dei um embalo assim, né? Agora eu vou dar um embalo assim. Acho que basta um embalo firme. Em que sentido ela gira agora visto de cima? No sentido horário. Esse é o resultado talvez menos intuitivo em Física 1. Né? Tem até uma brincadeira, você põe uma roda girante dentro de uma mala e pede para um pateta carregar a mala. A hora que ele vira à direita, a mala empina. Entendeu? Então, vamos entender isso do ponto de vista de equação fundamental agora? Vamos entender isso. De novo, eu vou recordar as situações de torques e de momentos angulares. É importante vocês terem isso na cabeça, porque essa é a chave do entendimento disso. Né? Olha lá, nesse sentido, ó, o ômega é para vocês, o L também. E o torque para onde é? R vetor F para lá, certo? Tá? De novo. Onde é o torque agora? Sempre, né? Sempre, R vetor F. O torque é para lá. Se o momento angular aponta para cá agora, ó, o momento angular aponta para cá agora, certo? Legal? Então, você percebe que o momento angular corre atrás do torque. O torque está sempre nessa posição. R vetor P é sempre para lá. Então, se ele está girando assim, ele corre atrás do torque lá. Se ele está girando assim, ele corre atrás do torque aqui, porque o sentido inverteu. Vamos ver isso? Tá aí. Eu vou desenhar muito pior do que a tela. Antes, eu quero que vocês olhem para a tela, então, né? Uma bicicleta, uma roda de bicicleta na situação que eu mostrei. O peso da roda, aqui o suporte, o braço, né, o R, e se ela gira para cá, o seu ômega está para cá, o alfa também, e o torque está para cá. Então, o momento angular segue a direção do torque. Vamos ver como ficam as equações, calcular esse torque, fazer a derivada do torque em relação derivada do momento angular em relação ao torque e calcular com que velocidade essa roda gira. Esse movimento é chamado movimento de precessão, que se dá com uma velocidade angular vista do eixo Z. Vista do eixo Z, essa roda descreve um movimento de rotação. Essa velocidade angular se chama velocidade angular de precessão. Nós vamos calculá-la então. Eu vou para a lousa. Eu tenho a roda de bicicleta aqui, aqui está o R, né? O vetor R, aqui está a força mg. O R, R vetor mg dá um torque para cá.
certo? E se a roda está girando com uma velocidade angular nesse sentido, o meu momento angular está na direção do eixo e vale. Meu momento angular L está na direção do eixo e seu módulo vale I ômega com que a roda está girando. Legal? Então, se eu olhar de cima, você viu que o momento angular segue o torque. Se eu olhar de cima, eu vou ver um movimento de precessão. Ora, a coisa importante aqui é que o tal, que é dl dt, aquela equação que eu escrevi no começo da aula lá, tal dl dt é perpendicular ao L. O tal, por ser o produto de R vetor mg, é perpendicular a R. Portanto, o tal é perpendicular ao L. O torque é perpendicular ao momento angular. Se o torque é perpendicular ao momento angular, essa equação não muda o módulo de L. Não muda o módulo de L. Então, se eu olhar de cima, eu olhar vista de cima, eu vejo o seguinte, ó. Num determinado instante, está aqui o meu momento angular no tempo t, ele seguiu o torque, um instante dt depois, ele veio parar aqui, L de t mais dt, e eu sei que então, para dar isso aqui, o L sofreu esse acréscimo aqui. L mais dl dá esse L, outro L. Então, esse ângulo φ, que é o ângulo que vai medir a velocidade de precessão, eu posso escrever que dl é L de φ. O comprimento, isso aqui é infinitesimal, né? Então R de θ. dl é o arco vezes o ângulo. dl é L de φ. Na verdade, aqui é um dφ, né? Um ângulo infinitesimal. Então, como isso aqui também é tal dt, eu posso escrever que dl é igual a tal dt. Agora, o meu torque, o torque que atua sobre a bicicleta, é o produto vetorial de R por mg. O torque é R vetor mg. Então, como R e mg são perpendiculares, o módulo desse torque simplesmente é mgr. Então, eu posso escrever essas duas coisas aí, né? dl é L de φ, eu posso como dl dt. Como dl dt é o tal, eu posso escrever que dl, está escrito aqui, né? dl é tal dt, que é tal é mgr, mgr dt, tal é mgr, e dl é L de φ. Então, L de φ é mgr dt, dφ dt, que é então a velocidade angular de precessão, o que dá mgr sobre L, que é mgr sobre I ômega. A velocidade angular de precessão, aquilo que faz a bicicleta girar, é mgr sobre I ômega. Essa é a velocidade com que a roda gira em torno de um eixo Z. A extensão seguinte disso é um peão. A hora que você joga um peão, né? A hora que você joga um peão, ele no começo está se movendo em torno de um eixo perpendicular ao chão. A força de atrito faz com que ele perca a velocidade angular. Num dado momento, o peão começa a fazer assim. O eixo dele começa a girar em torno do eixo Z, começa a sofrer precessão. A única diferença entre a bicicleta num plano horizontal e o peão num plano mais inclinado é que o torque agora
R vetor mg, em vez de ser mgr, é mgr seno θ. Módulo de mg, módulo de r, ângulo dos dois. Θ, esse ângulo é este. Então o torque é mgr seno θ. E aqui embaixo, o momento angular agora, né? O momento angular dá volta junto com o peão. Então aqui você tem o momento angular inicial, o momento angular final. Nesse plano, o que importa é a projeção desse L. A projeção desse L é L seno θ. Se essa geratriz tem ângulo θ, este pedaço tem L seno θ, e aqui então é L seno θ de φ. Delta L, em vez de ser L de φ, é L seno θ de φ. A hora que eu dividir um pelo outro, some o seno θ, e a velocidade angular de precessão é exatamente a mesma que eu tinha antes. Então, um peão ou a roda girando em torno de um plano horizontal tem a mesma velocidade de precessão. E eu, de brincadeirinha, trouxe aqui um giroscópio. Isso é um giroscópio, né? Um brinquedo, você tem uma parte giratória montada sobre uma base. Está aqui esse giroscópio, um giroscópio de brinquedo. Esse aqui é o barbantinho que eu vou usar para acelerar, para dar uma velocidade angular ao giroscópio. Então, olha, aqui está a base dele. Isso aqui é meio rudimentar, mas, obviamente, o giroscópio é um peão, né? O giroscópio é um peão. Vamos fazer aqui para o pessoal ver melhor. Então, o giroscópio é um peão, né? Se eu soltar o giroscópio, ele cai. Agora eu vou enrolar o barbantinho em torno do eixo dele, né? E vou lhe conferir o momento angular que, como vocês viram, tem a direção do eixo. Então agora se alguém não acreditou na velocidade de precessão do peão, olha isso agora. Não cai mais. Rigorosamente o que você está vendo aí é o momento angular correr atrás do torque. Legal? Bom, com um misto de sensação de dever cumprido e uma ponta de tristeza, eu anuncio que o nosso curso chegou ao fim. Eu quero falar com vocês, nessa oportunidade, uma coisinha que eu falei na primeira aula. Acho que a missão de um professor, de um educador, é dupla, né? Formar seus alunos, difundir conhecimento e, além disso, tentar produzir neles, despertar neles, um pouquinho de gosto e de amor pelaquilo que é ensinado. Se hoje, ao saírem daqui, vocês gostarem um pouquinho mais de física do que quando entraram, eu estou muito feliz. Fui. Olha a carinha de tristeza lá. Tchau.